Oi, pessoal. Sou eu, a Gláucia. Estou aqui para conversar com vocês hoje sobre progressão aritmética e geométrica. Esse assunto ele se encontra no livro 2. Você vai estudar para poder realizar sua prova 4. Vamos lá, então? Para começo de conversa, você recebeu um material de apoio da prova 4 do seu professor, assim que você terminou a outra prova. Nesse material, logo de cara, você encontra esse exercício aqui, que muita gente não sabe bem o que é para fazer com isso, né? Mas se você ler aqui, está pedindo para você dizer qual vai ser o próximo desenho. Eu não vou fazer esse aqui, porque eu só vou ensinar vocês a pensar, tá? Mas, ó, se você perceber esse primeiro exercício, eu tenho um quadradinho aqui, tenho 3, tenho 5, o outro tem 7. Eu estou querendo saber o próximo desenho, quantos quadradinhos vão ter. Aí tem mais esse exercício aqui, números triangulares, né? Eu tenho um pontinho, eu tenho 3, eu tenho 6, eu tenho 10. Quantos pontinhos eu vou ter aqui na próxima figura? Você não precisa fazer o desenho, não é isso que eu quero. Eu quero que você responda para ver se você percebeu na sequência de desenhos qual vai ser o próximo desenho. Esse exercício ajuda bastante a gente entender sobre sequência, tá? Então, aqui você tem 3 para você pensar. Pensa, tenta fazer aí no seu caderno e depois mostra para o seu professor para ver se deu certo, ok? Importante você saber que esse tipo de exercício cai na prova, então precisa saber fazer. Legal? Vamos dar sequência, então? Muito bem. Existem algumas sequências especiais chamadas de progressões aritméticas. Então, vamos conversar um pouquinho sobre elas. Na folhinha de vocês, tem um exercício assim, ó. Determinar o 61º termo da sequência, da PA, né? 9, 13, 17 e 21. Então, tem uma sequência de números aqui e ela tem uma certa regularidade. Ela está aumentando aqui com uma constante. Tem um número sempre constante que a gente tem que perceber que número que é que está aumentando para eu ir encontrando os outros elementos dessa sequência, tá? Primeira coisa que vocês precisam saber. Esse primeiro número que aparece aqui, ó, o 9, ele é chamado de A1, é o primeiro elemento da sequência numérica, tá? Então, olha como é que a gente escreve A1. Esse 1, percebe que ele é menor que esse 9? Ele está aqui para indicar a posição do elemento, tá? Então, isso aqui é uma indicação matemática só. Você precisa entender que ele é o primeiro elemento da sequência. Então, se ele é o A1, esse cara aqui, ó, o 13, é o A2, esse aqui é o A3, esse aqui é o A4, porque eles estão em sequência, eles estão organizados, certo? E você percebe também, observando essa sequência numérica, que os números estão aumentando com a seguinte regularidade, ó. De 9 para 13 são 4 números que aumentou, de 13 para 17 também são 4, de 17 para 21 também são 4. Então, a gente costuma dizer que a razão dessa progressão aritmética é 4, porque os números estão aumentando de 4 em 4. Então, a gente escreve isso aqui, ó, que a razão vale 4. Agora, vamos para a pergunta. Essa sequência deve ter 61 elementos, por isso que a gente chama o n igual a 61. N é o número de elementos que tem. E o A61? Bom, se esse cara aqui é o A1, esse é o A2, esse é o A3, esse é o A4, e assim por diante, eu quero lá na frente descobrir quem é o elemento que está na posição 61. Veja bem, se eu estou entendendo, lendo essa sequência, que os números estão aumentando de 4 em 4, então certamente esse cara que está aqui, o próximo, depois do 21, basta eu acrescentar 4, né? Então, vai ser o 25. E assim eu posso fazer sucessivamente, eu posso ir acrescentando 4 e encontrar todo mundo.
mas vai dar um trabalhão, né? Porque, afinal de contas, eu quero encontrar quem é que está na posição 61 lá na frente, né? Vai dar um trabalho ficar somando de 4 em 4. Se estiver em casa sem fazer nada, de boa na lagoa, que nem a gente fala, você vai lá somando de 4 em 4, você vai encontrar quem é o cara que está lá na posição 61. Vai dar um certo trabalho, mas você vai chegar uma hora na resposta, né? Agora, se você estiver fazendo uma prova, se estiver num concurso, principalmente se você estiver sem calculadora, você tem que encontrar uma maneira mais rápida de fazer isso, não é verdade? E daí os caras inventaram o quê? Uma fórmula mágica que resolve os nossos problemas. Que eu pedi o cara que está na posição 61, né? Se eu peço o cara que está na posição 103, 210, nossa, você vai ficar o dia inteiro somando número. Então tem que ter um jeito mais rápido, mais prático da gente resolver essa questão. Da gente poder trabalhar com esses números aí sem fazer tanta conta. Então, como é que a gente vai fazer? Os caras inventaram essa coisa linda que vocês estão lendo aí, que é a fórmula do termo geral de uma progressão aritmética. Olha que maravilha! Esse monte de nome lindo aí, ó, vai ajudar a gente a resolver. Então, enésimo termo é o termo que eu quero encontrar. Se eu quero encontrar o termo que está na posição 61, aonde tem N aqui, eu vou trocar por 61. Mas aqui também tem N, que é o número de termos. Então, aqui também é 61. Você percebe a diferença de tamanho com esse N e esse N aqui, ó? Esse é pequenininho, é para indicar a posição. Esse é grandão, indica que são 61 números, né? Eu vou trocar N, para a gente começar a trabalhar com essa fórmula, tá certo? Então, vamos lá? Olha como é que a gente começa. Eu tiro o N e o N, tá vendo? Olha o que eu fiz, coloquei 61 e 61. Olha a diferença de tamanho desse 61. Aqui é indicativo, é só para indicar que eu estou buscando o elemento que está na posição 61. E aqui é o 61 grandão, vou fazer conta com ele, né? Então, eu só troquei o N, ó, aqui e aqui. Ficou desse jeito a minha formulinha. Agora, do jeito que está aí, o que eu consigo fazer é uma subtração. Dá para fazer essa continha aqui, 61 menos 1. Olha como é que fica a linha de baixo. Fica 60, né? 60 vezes a razão. Não está aparecendo aqui o sinalzinho de vezes entre o 60 e o R, mas existe entre um número e uma letra, a gente já trabalhou isso em equação, existe uma multiplicação subentendida aqui. Agora, esse R, eu sei quanto ele vale, ele é aquela constante, é de quanto em quanto que está aumentando esses números aqui, ó. Qual é o número que está sendo acrescentado para encontrar o próximo? É o 4, né? Eu percebo isso só de observar a sequência. Então, eu vou tirar esse R aqui e vou pôr 4. E esse A1, eu também sei quem é esse cara aqui, ó. Esse A1 é o 9, ó. É o primeiro número da sequência. Então, vamos fazer essa troca para facilitar, para enxergar melhor? Olha lá como é que fica. Eu troquei o A1 por 9. E eu troquei a razão por 4. Aqui eu já fiz aparecer a minha multiplicação, tá? Agora, numa expressão matemática como essa aqui que você está vendo, prioridade na minha conta é o 60 vezes 4. Isso eu preciso fazer primeiro, tá? 60 vezes 4 tem prioridade. Eu vou fazer isso. E olha como é que vai ficar. Eu fiz 60 vezes 4 e somei 9 já. 60 vezes 4 é 240. Mais 9, 249. O que significa 249? É a minha resposta. É o elemento que está na posição 61. Era o que eu estava procurando saber. Então, pronto, a fórmula veio para facilitar. É o único jeito de fazer? Como eu disse no começo, não. Não é o único jeito. Talvez a primeira vez que você olha esse monte de número aqui, você ache estranho. Mas ela veio para ajudar, ela veio para facilitar. Então, depois de treinar um pouquinho, você vai conseguir também, tenho certeza. Tudo bem? Até aqui, beleza? Olha só. Você tem bastante exercício para treinar. Você tem algumas coisas aí na folhinha, depois desse exemplo, para você tentar fazer. Tá certo? Então, dá uma olhada.
Esses exercícios aí estão na sua folhinha, eles já estão com a resposta. Agora é sua vez de tentar fazer para ver se consegue. Eu tenho certeza que você vai conseguir, ok? Muito bem, então vamos fazer um outro tipo de exercício, vamos fazer um outro exemplo? Olha só, pessoal, nesse exercício, estão pedindo para a gente calcular a soma dos 20 primeiros números dessa sequência, dessa PA. Ele deu o 5, o 8, o 11, o 14, o 17, pontinhos, reticências, quer dizer que continua essa sequência, né? Tem mais números aí pela frente. Ele quer que eu calcule a soma desses 20 primeiros números. Nossa, será que dá muito trabalho? Como é que eu vou sair dessa então? Olha a solução. Note que para a utilização da fórmula da soma dos termos é necessário conhecer o valor do primeiro e do último, o A1 e o A20, já que é 20 números que eu quero somar, o último número é o 20º, né? Por que eu só tenho que conhecer o primeiro e o último? Olha, a historinha está contando no livro de vocês quem foi o matemático que descobriu isso, ele era inclusive uma criança, tá? Eu não preciso conhecer todos os números de uma sequência numérica. Não, eu preciso conhecer o primeiro e o último. Aí a gente consegue brincar com a fórmula, certo? A gente tem o primeiro, nesse caso aqui, que é o A1, desculpa, que vale 5. Temos a razão, que é fácil perceber, que é só eu pegar um termo e subtrair do seu anterior, né? Que dá 3, ou seja, está sendo aumentado de 3 em 3, dá para perceber isso, né? Era 5, virou 8, aumentou 3. Era 8, virou 11, também aumentou 3, e assim por diante. Então, a razão é 3, está aqui. E o n é 20, a quantidade de números que eu quero somar é 20. Então, para eu começar, eu precisava saber quem era esse último número lá na frente, que está faltando aqui, quem é o 20º número. Então, como é que eu vou descobrir isso? Ora, a gente viu no slide anterior, a gente tem uma formulinha mágica, que é a fórmula do termo geral, que ela encontra qualquer número que está precisando, né? Eu queria encontrar o 20º, então aonde tem n, eu vou trocar por 20. Olha como é que vai ficar. Troquei ó, o n por 20, o n por 20. Já aproveitei, já troquei tudo, ó, o r por 3, que é a razão, e o A1 por 5. Se você consegue, já troca tudo, troca todo mundo, vai substituindo, né? Porque são valores conhecidos para a gente. Muito bem. Numa expressão matemática como essa, o que eu preciso fazer é o que está indicado entre parênteses primeiro. No caso aqui é o 20 menos 1. Olha lá, 19. Nesta sequência agora, percebe que eu vou resolvendo uma coisa de cada vez, uma coisa em cada linha, né? Para não dar confusão. Eu tenho aqui uma multiplicação nessa linha, é prioridade. Primeiro eu vou fazer 19 vezes 3, daí eu junto com 5, que chego na resposta 62. O que é esse 62? Ele é o cara que está lá na 20ª posição, está lá na posição 20, né? Eu descobri, então, o último que eu precisava, o último cara lá. O primeiro está aqui e o último eu acabei de achar. Muito bem, então agora, olha a novidade para vocês. Esta fórmula parece feia, grandona, né? Mas ela ajuda muito. É a fórmula da soma, tá vendo? S de soma. Soma dos termos de uma progressão aritmética. Preciso conhecer o primeiro, preciso conhecer o último e saber quantos caras eu estou somando lá. No caso, são 20 que a gente está fazendo. Então, o que eu tenho que trocar? Aquilo que a gente já combinou, né? N, aqui tem N, aqui tem N e aqui também. Eu tenho que trocar isso por 20. Olha como é que ficou. Pus o 20 aqui, pus o 20 aqui e pus o 20 aqui. Agora, eu preciso terminar de trocar, né? Porque eu sei quem é esse carinha aqui, ó. Esse aqui é o meu primeiro elemento. É o 5, ó. Essa informação eu já tinha. E esse aqui? Eu acabei de achar, ó. É o 62. Só trocar também. Olha como é que fica. De novo, eu tenho aqui um parênteses. Ele não está aqui de graça, não. Ele está aqui porque é prioridade essa parte da conta. É aqui que eu resolvo primeiro. Isso aqui dá 67, não é isso? Então, olha lá, 67 vezes 20 dividido por 2. Depois que eu faço essa conta, eu já chego no 670. O que esse 670 representa para mim?
Ora, não era a soma dos 20 números que eu estava buscando? Então, esse 670 é a minha resposta. É aqui que está a resposta da minha situação problema ali. É a mesma coisa que eu juntar o 5 com o 8, que dá 13, juntar o 13 com o 11, depois com o 14. É a mesma coisa que eu ficar pegando todo mundo, os 20 números que eu tenho lá, somar, eu vou chegar no 670. Ah, professora, a fórmula é difícil, eu não consegui usar a fórmula. Posso ir somando? Pode. Corre um risco grande de errar quando é muito número, mas também pode. Mas pensa sempre que a fórmula veio para me ajudar, tá certo? Muito bem. Então, vamos continuar? Você vai ver que tem esse exemplo também. Esse exemplo aí, o segundo exemplo, eu não vou resolver para você, porque eu quero que você aproveite para treinar, para ver se você compreendeu o que você assistiu aqui, tá? Então, olha só, a fórmula é essa daqui, não é isso? Você quer agora somar 50 números. Eu dei só o comecinho. O número é 1, 3, 5, 7. É a sequência de números ímpares. Eu quero somar os 50 primeiros números ímpares. O A1 vale 1, a razão vale 2. Esse exemplo está resolvido aí na tua folhinha. Então, tenta não copiar, tenta fazer e confere com a sua resposta. E depois que você acertar, porque eu tenho certeza que você vai acertar, você tem esse monte aqui para fazer, ó, tem que treinar. Uma coisa é ver a professora Glaucia fazendo aqui no slide para você. Outra coisa é você pegar, tentar acertar. Todos já estão com resposta. Tenta fazer e chegar nessas respostas. Não conseguiu? Traz para o seu professor, para ele tirar uma dúvida, para te ajudar, tá bom? Muito bem, tem um outro tipo de sequência numérica muito conhecida, a progressão geométrica. Vamos comentar um pouquinho sobre ela? Olha só, eu apresentei alguns exemplos aí na folhinha, não tirei da minha cabeça não, tá na folhinha de vocês, dá uma olhada lá para você ver. Aqui acontece o seguinte, também existe uma constante. Na PA, a constante era acrescentada. Na PG, na progressão geométrica, é um valor que vem sendo multiplicado, tá? Então, percebe o seguinte, olha essa sequência, eu tinha o número 1, virou 2, virou 4, virou 8, o que está acontecendo? Está dobrando, não é isso? Está dobrando os valores, então a razão é 2. Olha essa sequência, 5, 5, 5, 5, um monte de 5, né? Então, qual é a razão? Está sendo multiplicado por quem? Por 1. Vai ficar constante desse jeito? Está sendo multiplicado por 1. Olha essa próxima. 100, 50, 25. O que está acontecendo? Está reduzindo, né? Está reduzindo pela metade. Então, a razão dessa PG é meio. Olha a próxima. 2 menos 6, 18, menos 54. O que está acontecendo aqui com a razão? Eu estou... Tá difícil perceber por conta do sinal negativo? Bom, se você não consegue enxergar, você tem que pensar assim, ó. Na PG, eu pego qualquer elemento e divido pelo seu anterior. Já que a constante é sendo multiplicada, pega qualquer elemento, pega esse cara aqui, ó, o menos 6, e divide pelo anterior. Vai dar a sua razão. A razão, no caso, é menos 3. Então, grava isso. Para eu encontrar na progressão geométrica a razão, é eu pegar qualquer elemento e dividir pelo seu anterior. Eu encontro a razão facinho, tá? Vamos ver se eu consigo mostrar para você aqui. A gente, para diferenciar a razão da PA com a razão da PG, a gente chama de Q de queijo. Ih, meu Q tá feio aqui, ó, mas ó, a gente chama a razão de Q. Então, vamos pegar esse exemplo, menos 6, para eu encontrar eu faço sempre isso, divido pelo anterior, que é 2. É daqui que eu tiro a minha resposta ali, ó, menos 3. É assim com todas elas, tá certo? Muito bem. Dito isso, vamos passar para o próximo slide, para a gente ver, então, a fórmula da minha PG. É essa daqui. Como é que eu trabalho com isso daqui?
Como é que eu trabalho com essa fórmula? Ela também tem o N, também tem esse Q aqui é a razão. E a gente vai ver isso para enxergar melhor num exemplo. Vamos ver um exemplo, como é que fica? A pergunta é, dada a PG 248, pede-se para calcular o 10º termo. O que é 10º termo? É o A10, né? É o elemento que está na posição 10. Quem que é esse cara aqui, ó? É o A1. E esse é o A2. Esse é o A3. E assim por diante. Eu quero encontrar quem é o A10. Eu preciso usar a fórmula? Olha, não necessariamente. A fórmula, como eu disse antes, ela vem para ajudar. Se você percebeu aqui, ó, que os números estão sendo dobrados, então certamente o próximo cara aqui é o dobro de 8, é 16. O outro cara é o dobro de 16, que é 32. Você pode ir indo assim. E onde você vai parar? Vai parar no 10º termo. É esse cara aqui que você quer, né? Agora, se inventaram a fórmula, é porque é para encurtar a conta nossa, para facilitar. A fórmula é essa daqui, ó, que a gente viu no slide anterior. Eu preciso só trocar, começo trocando N, não é assim que a gente combinou? Tira esse cara e vou trocar. Olha como vai ficar. Não, o 10º que eu quero. Então, onde tem N, eu vou pôr 10, ó. Deixa eu ver se eu consigo grifar para você ver aqui, ó. Ó, era N, eu pus 10. Era N, eu pus 10. Troquei, não é isso? Então, agora, eu preciso começar a resolver. Primeira conta que eu tenho para fazer aqui é 10 menos 1, 9. Posso trocar também o meu A1, que eu já sei o valor dele, ó, é 2, é o primeiro elemento da sequência. E já sei que a razão está dobrando, né? Então, a razão é 2. Porque, ó, 4 dividido pelo anterior, que é 2, vai dar 2. 8 dividido por 4 vai dar 2, ou seja, está sendo dobrado cada número dessa progressão. Então, olha lá, vamos trocar. O A10 é o que eu quero descobrir. O A1 eu troquei por 2. A razão eu troquei por 2, porque a razão é 2, lembra? E o 10 menos 1 está aqui, 9. Pronto, agora eu preciso começar a resolver. É uma expressão matemática onde a prioridade é a potência aqui, ó. É isso que eu começo a resolver. Então, olha como é que fica a minha próxima passagem. O que é esse 512? Da onde saiu esse 512? Gente, esse 512 é o 2 à nona. O que é 2 à nona? Não é 2 vezes 9. É 2 elevado à nona potência. É 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2. Você pode fazer até na calculadora, você vai ver, vai chegar em 512, tá? Então, agora ainda falta multiplicação aqui, ó. Tem uma continha para fazer. Dobrar o 512. Olha lá, 1024. Ou seja, o A10, o elemento que está lá na 10ª posição, é o 1024. Se eu não tivesse a fórmula, eu ia ter que ir dobrando os números até chegar no cara que está lá na 10ª posição, eu ia chegar nesse cara aqui, tá certo? Olha só, se eu não tivesse feito com a fórmula, eu poderia fazer isso, ó. Eu tinha até o 8, não é isso? Dobra 16, dobra 32, dobra 64, 128, 256, 512, 1024. Por que eu parei aqui? Olha, se você olhar, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Esse é o 10º número, era aqui que eu tinha que parar. Porque a pergunta era qual é o 10º número, tá certo? Então, posso fazer assim, desse jeito? Pode fazer assim. O problema é se eu pedir um número muito grande, né? Lá na frente, 15º, 20º, aí dá um trabalho danado, mas pode fazer, tá certo? Muito fácil, não é? Pessoal, então, dá uma olhadinha. Você tem na sequência na sua folhinha todos esses exercícios para você treinar, para você fazer, para você ver se você entendeu o que a professora falou, tá certo? Você curtiu o vídeo te ajudou? Clica lá, dá um joinha nele para a gente se empolgar e continuar fazendo bastante vídeo para vocês, ok?